Consultório de Psicologia, com o Dr. Luís Lameira. Bem-vindos a mais uma edição do Consultório de Psicologia. Hoje o tema é o perdão. Estamos numa altura propícia a isso, em termos de Quaresma a aproximar-se da Páscoa. É a altura de olharmos para muitos dos pecados que fazemos e, se calhar, termos alguma simplicidade e aceitar e saber pedir perdão. Essa é uma das grandes virtudes de qualquer ser humano. Mas, se calhar, vamos perceber porque é que o Dr. Luís Lameira trouxe o tema perdão para este programa. Bem-vindos, caros ouvintes da Onda Viva e telespectadores da Onda Viva TV. Realmente é um tema muito, muito importante. Dos últimos artigos que eu li sobre o perdão, aliás, só que um à parte, a literatura portuguesa ainda é muito pobre em relação a isso. Ainda não há muita investigação. Portanto, todos os meus colegas que me ouvem, se estiverem interessados e motivados neste tema, penso que realmente é uma boa saída em termos de investigação. E já vamos perceber porquê. Então, que literatura é que normalmente usa? Norte-americana. Essencialmente são mais quem aposta nestas áreas. É mais quem aposta nestas áreas. Os brasileiros também já têm muita literatura ligada ao perdão, nomeadamente teses mesmo de doutoramento, de mestrado, de pós-doutoramento, ligados também a esta temática. Mesmo os próprios espanhóis também já são fortes em apostar no perdão. E, essencialmente, os brasileiros e os norte-americanos, já com os espanhóis também a darem também algum seguimento de alguns artigos que pegam. E o perdão começou a ser estudado pela psicologia nos anos 30, anos 40, mas era uma situação muito tímida. Baseavam-se, acima de tudo, em estudos comparativos ao nível antropológico e ao nível religioso, porque as três maiores religiões monoteístas do mundo, que têm um único Deus, nomeadamente a religião católica que impera na sociedade portuguesa, sempre viu realmente o perdão como algo a ser valorizado. E a psicologia, nos últimos anos, tentou colher um pouco daquilo que as religiões têm defendido ao longo destes últimos séculos, no que diz respeito às virtudes e às vantagens do perdão, e como é óbvio, em ciência, nós não podemos dizer aquilo que nos apetece. Nós podemos dizer aquilo que nos apetece como hipóteses, e depois temos que provar se efetivamente confirma-se que vale a pena e validá-las. E a psicologia em que medida é que valida o perdão? Eu não posso chegar a um café e dizer, realmente, há 30, 40 anos, quando o perdão não estava estudado, e dizer, vale a pena perdoar. Tudo bem que, com base na nossa experiência, nós verificamos que o perdão traz muitos aspectos positivos, mas agora, transportar esse conhecimento, senso comum de café ou de hipóteses científicas para a humanidade, a psicologia conseguiu fazê-lo. Conseguiu fazê-lo com brasileiros, com norte-americanos, acima de tudo com grandes faculdades conceituadas. Então as religiões, com o seu sentido empírico, já andavam à frente. Exatamente, tal como as religiões que eu referi, monoteístas, ocidentais, e também o islamismo, que é já no Oriente, que impera acima de tudo no Oriente, já valorizava muito o perdão, e a psicologia colheu o melhor que há nesse sentido. Por outro lado, também o próprio budismo também foi muito importante para a evolução da meditação e para a evolução de determinados programas do chamado mindfulness, que eu já defendi aqui no outro dia, que era interessantíssimo. Nós podemos abstrair-nos dos pensamentos negativos e positivos. Portanto, acho que não deveríamos negligenciar nenhum dos pontos, e com base na desprecontextualização, ou seja, fuga aos preconceitos, a psicologia conseguiu valorizar todo o conhecimento, tanto espiritual como religioso, mantendo-se, acima de tudo, laica, ou seja, abstraindo-se de qualquer tipo de ritual religioso, no entanto, só que um à parte, e sempre com base em conhecimentos científicos validados empiricamente. Por outro lado, nós percebemos que a nossa parte espiritual, nomeadamente pessoas ligadas à religião, nós verificamos pontos muito, muito positivos e infelizmente, determinados setores da ciência tentam ostracizar esta parte espiritual, que é essencial para o desenvolvimento do ser humano e nunca deve ser negligenciada. Respondendo agora à sua questão, sim, porque é que é importante o perdão? Basearam-se em estudos. Os grandes psicólogos do perdão. Até já podemos... E eu acredito que daqui a 20, 30, 40 anos surja, tal como a psicologia criminal que investiga os crimes com certeza que os nossos queridos ouvintes sentem familiarizados com o CSI, que utiliza muito essa psicologia criminal, tal como existe a psicologia organizacional, nomeadamente ligada ao coaching, ligada à promoção de atitudes positivas e gestão de conflitos e gestão emocional nas
das empresas, a parte organizacional, tal como existe a psicologia clínica, eu acredito que daqui a 30, 40, 50 anos exista uma corrente da psicologia muito, muito forte, que é a psicologia do perdão. E porquê? Os últimos estudos indicam-nos que aquelas pessoas que têm melhores capacidades interpessoais, ou seja, capacidades de lidarem com os problemas dos outros e com as adversidades que os outros nos colocam, a partir dos 60 anos, há benefícios ao nível da saúde, tanto mental como física. E os estudos foram mais longe, verificando que aqueles que conseguem perdoar mais facilmente, ou seja, tendo estas capacidades interpessoais, no convívio com os outros, verificamos que esses indivíduos até conseguem prolongar a sua vida. Isto é muito, muito curioso. Portanto, porque não há tanto stress, porque não anda sempre a pensar no mesmo, não está a pensar, e sabendo perdoar, acaba por estar mais livre, ou digamos, em paz. Exatamente. E para eu agora completar as suas palavras, que foi muito assertivo na sua intervenção, as pessoas que perdoam mais facilmente desenvolvem menos cortisol. Agora estou a falar dos mais jovens, de outros estudos. E ao desenvolver menos cortisol, há menos stress. Porque o ouvinte que nos ouve, que hoje, certeza que teve um dia muito estressante e que trabalhou muitas horas seguidas e depois teve que gerir uma série de problemas de trabalho e ou familiares, e essa tensão é fruto do cortisol. Portanto, devemos perceber que o stress é fruto de uma substância no nosso cérebro que muitas vezes o perdão pode influenciar que essa substância não seja produzida de uma forma excessiva. Atenção, não estou a negligenciar a produção, a importância da produção do cortisol, porque o cortisol é importante, porque se nós não tivermos cortisol não vamos estar em estado de alerta. Certo, vamos produzir por produzir e ponto final. Tal como a Isabel Junet disse esta semana do Banco Alimentar contra a Fome, até deu o exemplo dos desempregados que estão em casa, não é? Que estão a navegar no Facebook e que passam muitas horas. E até podemos voltar a essa questão que está relacionada com o perdão. Depois, no seguimento das várias tacadas, dos vários insultos que ela foi alvo. Que ela foi alvo. Mas peço desculpa só interromper, só para completar. Ou seja, previno o aparecimento de doenças cardiovasculares, os indivíduos hipertensos passam a gerir melhor a sua doença, se conseguirem perdoar mais facilmente, diminui a pressão arterial. Portanto, traz benefícios muito, muito, muito benéficos a longo prazo na saúde, tanto a parte física, mesmo constatado empiricamente, como a parte cardiovascular regula-se da melhor forma e é tão benéfico porque como há alguns exercícios aeróbios. Portanto, e ao nível mental, ou seja, a nível neurofisiológico, outro tipo de substâncias que são produzidas, nomeadamente ligadas ao altruísmo, ou seja, o fazer bem, mas responsabilizando o outro e nunca se prejudicando a si próprio por perdoar, porque perdoar já vamos perceber o que é o perdão. E dessa forma, com estes mecanismos neurofisiológicos, nomeadamente a regulação do cortisol, conseguimos ter uma vida mais saudável, mas para isso é preciso compreendermos o que é o perdão, é preciso compreendermos como é que devemos perdoar e fugir à vingança. Para já, antes disso, exatamente, aí está o grande ponto, que será a vingança, que lá vamos terminar com ela. Mas o que é o perdão? Exatamente, o que é o perdão, doutor? É importante as pessoas perceberem que, se forem ao dicionário, têm apenas uma ideia vaga sobre o perdão. Remitir, desculpar-se, o perdoar sem sentido de vingança, mas o perdão na psicologia vai muito para além da definição do dicionário. Com todo o mérito que as pessoas que trabalham na língua portuguesa possam ter, mas o perdão da psicologia do perdoar vai muito para além disso. E antes de dizer uma definição que não é consensual, temos que admitir isso. E eu essa parte tenho que admitir, porque ainda há uma grande guerrilha científica sobre aquilo que é o perdão. Será que só há perdão interpessoal? Interpessoal, até podemos perdoar uma tempestade. Ainda há uma guerrilha, mas já vamos aí. Para não confundirmos, o perdão é diferente da absolvição. A absolvição normalmente é utilizada num termo mais jurídico ligado aos tribunais, em que a pessoa pode ser absolvida ou condenada, mas ao mesmo tempo pode ser perdoada. Por outro lado, o perdão não deve ser confundido com a desculpa. Porque quando nós desculpamos alguém, estamos a desresponsabilizá-la. E eu, quando perdoo alguém, não estou a desresponsabilizá-la. O perdão não deve ser confundido com vista grossa. Ou seja, nem sequer vou abordar a situação, deixa andar a situação. Não.
O perdão não é fazer vista grossa. O perdão não é nós negligenciarmos, quase que deixarmos de lado um ato que aconteceu. E o perdão também não é esquecimento. Ou seja... Então o que é o perdão? Nós para perdoarmos, sim. Ou seja, estou a conseguir... a dizer o que não é. Não, estou a conseguir dizer aquilo que não é, estou a conseguir criar algum suspense também a estes ouvintes. E para só terminar, à questão concreta, não é o esquecimento. Porque muitas vezes nós nos tendemos a esquecer, no stress pós-traumático, as pessoas esquecem-se, muitas vezes, de determinados eventos que aconteceram em guerra, e vemos o que é que se passou esta semana, que um indivíduo entrou a matar numa base militar nos Estados Unidos. Portanto, estou a falar do esquecimento patológico. E também da negação. Quando nós, muitas vezes, negamos um acontecimento, e esse negar de acontecimento vai fazer com que estejamos mais estressados, ansiosos, nomeadamente, por exemplo, vou dar um exemplo em concreto, uma família disfuncional, uma família em que o filho se está mal com o pai. Muitas vezes ele nega que teve uma infância ostracizadora, em que o pai lhe batia, que o pai era negligente com ele, e sempre que está na presença do pai, é sinal que está tenso, está quase que em guerrilha, em conflito constante. Isso quer dizer alguma coisa, isso comunica alguma coisa, não perdoou. Ou seja, houve um esquecimento. E também deixou passar no fundo. E para terminar, e para responder à sua questão, deixou passar no fundo, é diferente da reconciliação. Eu posso perdoar uma pessoa. Imagina, nós agora chateámos de repente. Eu posso te perdoar, mas não quer dizer que voltemos a ser amigos. Claro. Por exemplo. E muitas vezes há uma linha ténue e há uma confusão. Não esquece. Há uma confusão, exatamente. Há uma linha ténue entre a reconciliação e o perdoar. E muitas vezes os casais não percebem isso. Porque muitas vezes os casais em terapia pensam que perdoar é que vai ficar tudo bem, é a reconciliação. Não quero dizer isso. Só que à parte. Antes também de irmos aos casais, é a definição, acima de tudo, da sua questão, do perdoar, que eu não me esqueço. Que é o seguinte: num casal, na terapia, muitas vezes há o perdoar, mas não tem que haver a reconciliação. E na terapia os casais devem perceber que muitas vezes não é possível a reconciliação. É possível a terapia, que é para as pessoas resseguirem a sua própria vida e para numa relação futura não deixarem esse lixo emocional se acumular com base na relação passada, nas relações passadas. E dessa forma, resolvendo os problemas, havendo o perdão recíproco, as pessoas conseguem seguir em frente tranquilamente. O que é o perdão? Há realmente um grande debate sobre isso e há um relativo consenso, nomeadamente no seio de algumas comunidades norte-americanas, em que o perdão é uma atitude moral, acima de tudo, em que a pessoa coloca de lado sentimentos negativos para com outras, julgamentos negativos, ressentimentos, rancores, que pudessem levar a comportamentos de vingança ou comportamentos ostracizadores para com o agressor, e em vez disso substituir por pensamentos e sentimentos misericordiosos, de compaixão, de empatia, ou seja, colocar-se no lado do agressor, percebendo porque dele ter sido agressivo com o agredido, e em algumas situações substituir esses sentimentos por amor, em algumas situações. Quando não é possível, substituí-los apenas, esses sentimentos negativos, por compaixão. Basicamente é isto, é essa atitude moral que eu referi. Muito bem, e agora temos também o autoperdão. Exatamente, o autoperdão é muito, muito importante. Há alguns cientistas que dizem que é possível o autoperdão, ou seja, que o perdoar não diz respeito a uma díade, ou seja, duas pessoas, que o perdoar não diz só respeito ao perdoar um grupo, a uma zanga numa família, etc. E que o perdoar também não só diz respeito a um evento que nos afeta ou que nós não podemos controlar, como é o caso de uma doença, como é o caso de um acidente, como é o caso de uma incapacidade consequente de um acidente, por exemplo. O autoperdão tem vários perigos. Para já, para existir o autoperdão é necessário haver um ligeiro sentimento de culpa. E esse ligeiro sentimento de culpa nós compreendemos, nomeadamente em indivíduos condenados nos Estados Unidos, e eles conseguem ser reinseridos na sociedade mais facilmente com esse pequeno sentimento de culpa. Mas esse pequeno sentimento de culpa no autoperdão deve ser substituído, trabalhado de forma terapêutica, e muitas vezes essa terapia somos nós que fazemos a nós próprios, no autoperdão. Deve ser substituído por sentimentos de autoaceitação. Portanto, é essencial no autoperdão. E depois há uma outra questão no autoperdão, que é, se uma pessoa errou para com outra, é necessário pagar as suas dívidas. E, por exemplo, eu estraguei uma camisola de um amigo meu, me senti muito mal com isso. Para desenvolver esse sentimento de autoperdão, eu vou com certeza comprar-lhe uma camisola nova. Ou se um indivíduo que faltou às aulas durante muito tempo, um adolescente rebelde, 2 ou 3 meses, ele vai ter que compensar isso, ou com trabalho comunitário, ou mesmo até mostrando aos pais que no ano seguinte será um melhor aluno e com certeza que vai ser exemplar, tanto na assertividade às aulas, como também ao nível dos estudos e ao nível da promoção a longo prazo numa carreira
carreira académica. Só que o autoperdão traz um grande perigo, que é, eu, ao autoperdoar-me, sendo eu o agressor, tenho menos compaixão para com aqueles indivíduos que são agredidos, digamos assim. Portanto, é um pau de dois bicos e é necessário trabalharmos estes sentimentos de empatia, é necessário trabalharmos estes sentimentos de nos colocarmos no lugar do outro, é necessário trabalharmos a compaixão também para nós mesmos. E para trabalharmos a compaixão para nós mesmos temos a questão da autoestima, ou seja, o autoconhecimento, porque se nós não sabemos aquilo que fazemos mal, aquilo que fazemos bem, vamos ter uma baixa autoestima. Exatamente. E qualquer coisa que nos E digam... nunca teremos capacidade para definir o que é perdão, o que é que podemos perdoar ou até o autoperdão. Exatamente, porque um dos grandes perigos do autoperdão é que muitas vezes nós estamos-nos a perdoarmos sem sentido nenhum, porque nós não nos conhecemos e se calhar atitudes que nós tivemos para com outros que não foram tão negativas, as vemos como negativas se tivermos aquele complexo de vitimização. E se calhar outro tipo de atitudes, como por exemplo, agora um caso extremo, um psicopata que dá um tiro a alguém acha que não faz sentido se autoperdoar porque acha aquilo normal. Portanto, nestes dois casos extremos aí conseguimos verificar que o sentido de responsabilidade é importante, mas curiosamente os estudos indicam-nos que o autoperdão até é essencial na procrastinação, ou seja, naqueles indivíduos desorganizados, porque foram testados dois grupos, em que esses grupos realizaram no espaço de 15 dias 2 provas. Na primeira prova, onde foi trabalhado o autoperdão depois de ter sido realizada a primeira prova, isto são indivíduos que procrastinam, ou seja, deixam para depois aquilo que podiam fazer antes, ou seja, deixaram um estudo para a última. Nesses mesmos indivíduos, aquilo que constatamos é que o autoperdão promovia uma maior assertividade nos estudos na segunda prova. Ou seja, até é mesmo importante esse sentimento de culpa moderado, não exagerado, para não entrarmos em ruminação nem em depressão, para depois, no segundo e no terceiro teste, os indivíduos safarem melhor e conseguirem organizar-se melhor e atingir os resultados que tanto pretendiam. É muito interessante porque nós, ao nos autoperdoarmos, mas para haver esse autoperdão, devemos perceber onde é que está a culpa, de onde é que ela veio, onde é que eu errei, assumir a responsabilidade. E essa culpa vai causar um incómodo interno que nós não queremos passar novamente por aquela situação. E ao não passarmos novamente por aquela situação, aquilo que vamos fazer é, vamos delinear um caminho estratégico para que futuramente eu não passe por esse sentimento de culpa, de autofustigação, e dessa forma, em vez de estudar um dia antes, estudo 2 ou 3 dias antes e organizo melhor. E curiosamente, nos indivíduos em que não foi trabalhado o autoperdão, continuando a procrastinar no segundo, terceiro e quarto teste. É curioso que o autoperdão funciona bem até para assumir as responsabilidades laborais no dia a dia, e académicas. Exatamente. Só que um à parte, o Durão Barroso com certeza que é muito bom no autoperdão, porque já está a preparar para se lançar às presidenciais. Dr. Luís Lameira, Dr. Luís Lameira, há pouco disse que um dos sentimentos perigosos que pode vir do facto de não saber perdoar é a vingança. De onde vem e porque é perigoso? A vingança é normal. Eu sinto vingança diariamente, você sente vingança diariamente, todo o ser normal sente vingança. Senão, por outro lado, a sociedade não podia evoluir. Não podemos ver a vingança como algo diabolizar no sentido negativo, porque a vingança é positiva, a vingança faz-nos defender diariamente para com os obstáculos que nós atravessarmos. Muitas vezes, nós até nos vingamos de nós próprios em situações muito, muito bizarras. Mas voltando concretamente à vingança, que a vingança é entendida segundo este paradigma ocidental que nós vivemos como uma resposta desproporcional à agressão. Por exemplo, um indivíduo de manhã quer ir trabalhar de manhã às 8 da manhã, por exemplo, um indivíduo deixa-me o carro na rampa da garagem, a atitude mais assertiva que eu devia ter é bater à porta ou ligar à polícia e não começar a insultá-lo sem abordá-lo de uma forma cordial. Portanto, isso realmente é um sentimento de vingança que não é assertivo. A vingança vem do córtex pré-frontal medial. O que é que isto quer dizer? Nós em estudos conseguimos verificar já. O próprio Shakespeare, que foi o maior dramaturgo de todos os tempos, dizia: se nos picarmos, vamos sangrar. Se nos fazem cócegas, nós vamos nos rir às gargalhadas. Mas se nos fizerem mal, nós nos vamos vingar. Portanto, já havia isso como perfeitamente natural. É curioso. Por outro lado, Gandhi já dizia: olho por olho, toda a gente vai ficar cega. E, portanto, a vingança pode ser algo perfeitamente natural. É natural que nós tenhamos um sentimento de vingança. Quantos de nós já não tivemos vontade de estrangular alguém? Agora, é importante haver esse trabalho, não é? Se respondemos de uma forma assertiva. Curiosamente, na vingança, aquilo que nós verificamos nos estudos é que há dois grupos, há o grupo A e o grupo B. No grupo A é-lhes dado determinados dólares, por exemplo, $5, e podem dar determinada percentagem ao
grupo V para que eles possam investir. Isto tudo controladas, variáveis controladas no meio do laboratório. E esse grupo V, o que é que pode fazer? Pode quintuplicar o lucro sobre aquilo que recebeu do grupo A e depois pode dividir ou não para com os seus patrocinadores. Quando não dividiam, o grupo A era remunerado se vingasse do grupo B. O que é que aconteceu? Os que se vingaram sentiram-se muito melhores momentaneamente. Os que não se vingaram sentiram-se mal por não terem tido a possibilidade de investir algum dinheiro para se vingarem. E curiosamente, quanto maior era o sentimento de vingança, mais dispostos os indivíduos do grupo A estavam dispostos a investir numa vingança. Portanto, quanto maior o nosso sentimento de tensão, ansiedade, stress, depressão, até mesmo em algumas situações de vingança, mais dispostos estamos a não olhar a meios para atingir os fins. Curiosamente, aquilo que percebemos que é perfeitamente natural a vingança. E agora voltando à questão da Isabel Juné que eu trago para aqui. A senhora que até tem atitudes bastante altruístas, Banco Alimentar contra a Fome, sempre teve ligado a instituições, etc., ligado aos mais desfavorecidos, por ter dito esta semana que os desempregados deviam passar menos tempo no Facebook e muitas vezes envergar por situações que lhes proporcionasse o melhor bem-estar, nomeadamente o voluntariado, que se ocupassem mais, criavam uma rotina, aumentavam a sua autoestima e até com uma autoestima fortalecida, valorizavam-se mais. Estou a interpretar as palavras dela. Sim. Ao se valorizarem, com certeza que tinham uma rotina mais assertiva, tinham horas para ter responsabilidades e até isso podia ser benéfico para encontrarem oportunidades de trabalho. O que é que sucedeu? E agora já vamos perceber porque é que isso diz respeito à vingança e o perdão. Ela foi atacada de uma forma primária por milhares de pessoas nos Facebooks, nos fóruns, nos blogs. Até tive cuidado de ler antes de vir para aqui. E aquilo que nós verificamos é que já Freud dizia, quando nós nos tentamos, não perdoamos alguém ou nos tentamos vingar, mesmo que seja a partir de um comentário, muitas figuras públicas têm realmente essa vantagem de ir à comunicação social, já a vieram condenar. Quando nós nos tentamos vingar de alguém, ou em palavras ou em atos, é a nossa indignação, é as nossas frustrações a virem ao de cima perante a sociedade. Portanto, o essencial, aquilo que eu sugiro às pessoas para trabalharem melhor o sentimento de vingança, é que nós percebemos que os estudos indicam-nos que aqueles indivíduos, voltando agora atrás, no grupo daqueles que não investiram para se vingarem, não gastaram o seu dinheiro para se vingarem do grupo V, retiraram-nos algum dinheiro que tinha sido investido pelo grupo A, é o seguinte: a vingança não leva a lado nenhum dessa forma. A vingança desproporcional. Nós podemos utilizar a vingança para nos defendermos, responsabilizando as pessoas, não as culpando. Mas ia dizer alguma coisa? Evoluindo, exatamente, e ajuda a evoluir essa vingança. E ajuda a evoluir essa vingança. Muitas vezes até é um termo que eu utilizo, um termo do direito, se estiver enganado, enviem-me um mail a corrigir, que é a chamada jurisprudência, certo? Ou seja, responsabilizar a pessoa, mas de uma forma proporcional. Se a pessoa realmente não quer retirar o carro da minha garagem, eu preciso ir trabalhar, eu não vou agredir a pessoa, eu vou chamar a polícia, eu vou utilizar meios legais. Agora, para a vingança ser proporcional, as pessoas devem, primeiro, antes de tomar uma decisão de se vingarem, a pessoa pensa, eu vou-me vingar, já tenho a decisão garantida. Vai tentar estabilizar emocionalmente, respirar profundo e vagarosamente durante largos minutos e ao fim desses minutos pensar se verdadeiramente essa atitude de vingança se mantém ou se pode optar por outra atitude de vingança. Essas atitudes de vingança muitas vezes são frustrações de incompetência, de maus resultados no trabalho e depois, por tudo e por nada, estão sempre prontos a tentarem vingar-se de outros. Exatamente. Assim como muita gente, se tivesse a possibilidade de agredir, quanto mais não seja verbalmente, a Isabel Juné, isto é fruto de frustrações, de muitas vezes as pessoas não terem emprego e tentarem transportar essa energia, em vez de trabalhar essa energia para que seja positiva e para que invistam em objetivos de vida, não investem essa energia em agredir os outros. Muito com base muitas vezes em más interpretações. E realmente, eu espero que 10 ou 15 minutos, eu estou desempregado e espero que 10 ou 15 minutos a elaborar um comentário no Facebook agressivo para com uma pessoa que tem uma atitude que até posso concordar ou não, isso depende de pessoa para pessoa, aí realmente eu estou a expor as minhas fragilidades, estou a perder tempo com algo que não interessa. O cortisol está a aumentar e o cortisol está a aumentar, no dia seguinte vou estar mais estressado para procurar emprego e com certeza que não vou ser tão lúcido como se o cortisol estivesse regulado. Então calmo. Exatamente. Muito bem, doutor, antes de concluirmos, há pouco falou no perdoar no meio de uma relação conjugal e como é um tema que sempre gosta de trazer para quando há temas que sejam adequados, perdoar no caso de uma infidelidade é possível? Como é que deve ser perdoado? Exatamente.
É possível, o ouvinte deve perceber isso e realmente é possível. Já há cerca de 2 anos atrás, o João Nuno, neste espaço, me tinha perguntado quem ama trai, e aí temos que perceber muito sucintamente, muito rapidamente, porque é que as pessoas são infiéis, porque se nós não percebemos que é que as pessoas são infiéis, não faz também sentido nós nos questionarmos realmente se vale a pena continuar uma relação com base na infidelidade, isto colocar no lugar das pessoas ofendidas. As pessoas traem por alguns motivos. Por necessidade de conquista, muitas vezes. Ou seja, veem quase a relação como um troféu. Noutras situações, voltamos à questão... Os predadores. Os chamados predadores, exatamente, que está muito em voga esse clichê. A questão de fugirem a uma depressão. Muitas vezes as pessoas estão deprimidas numa relação em casa e não comunicam. Algumas traem, outras envolvem-se com prostitutas, outras pessoas refugiam-se nas drogas, outras no jogo, para criar alguma adrenalina. Muitas vezes o trair, o facto de haver uma terceira pessoa na relação, o facto de haver um amante, traz o efeito hipnótico que traz o jogo, como eu falei no outro dia. Fuga à depressão. Noutras situações, é necessidade de comatar alguma questão de intimidade. A pessoa, muitas vezes acontece maioritariamente na mulher, que confunde o papel paterno, o papel do pai do filho, com o papel do amante no sexo. E quando há uma grande confusão desses papéis, quando há um conflito aí, a mulher já não vê mais o homem como o amante, no bom sentido, o amante sexual, o predador, e podemos utilizar o predador no bom sentido da relação, no sentido de procurar a satisfação sexual, de haver aquele jogo erótico na busca do sexo, tanto da parte dele como da parte dela, e vai buscar essa adrenalina fora da relação. Por outro lado, nós percebemos também, e aí já acredito que já não haja amor, que as pessoas traem também por haver uma dupla identidade. Ou seja, vamos manter o casamento para a fachada, eu só vou me manter casado por causa dos filhos, por causa dos netos, porque gosto até muito de manter o meu status quo, ela ou ele dá-me um bom estatuto social. Cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer, e é aquilo que nós referimos no outro dia, que uma relação tem que haver codependência. Perdemos parte da nossa dependência. Não podemos perder total dependência do facto de nós sermos aquilo que somos, mas também não podemos ser totalmente independentes um do outro numa relação, e nesse caso nós verificamos uma total independência nessa dupla identidade. É possível perdoar numa situação de infidelidade, e também é possível haver reconciliação, porque aqui me parece... Havendo a reconciliação, há mesmo a consagração do perdão. Exatamente, é um termo forte, é um termo emocionalmente e terapêutico, falando de forma terapêutica, muito forte. Mas agora, às vezes quando me chegam à consulta, casais começam a discutir, eu fico logo descansado. Pois, estão a despejar o saco. Estão a despejar. Porque agora quando eles ficam mais indiferentes à minha frente, eu percebo que aí já vou ter mais trabalho. Mas quando há uma grande discussão, logo na primeira e segunda consulta, eu percebo, bem, eles não são indiferentes um ao outro. E é sinal de que eles próprios querem mudar as coisas, não é? Exatamente, é sinal que eles querem mudar as coisas. E aí nós percebemos, quando não há indiferença, ao fim de 20, 30 anos de relação, é sinal que ainda há alguma coisa para trabalhar. Há 2 tipos de casais infiéis. Há aquele casal que é infiel para criar, ou ambos são infiéis, dos membros do casal são infiéis para criarem uma espécie de alibi, ou seja, já o divórcio emocional, mas não é o divórcio legal, e dessa forma a pessoa vai trair acima de tudo com o objetivo de criar um alibi, de haver um propósito para terminar a relação. Provocar, exatamente. E depois há outro tipo de casais, aí sim, que são passíveis de haver a reconciliação, que traem porque há alguma lacuna sexual, alguma lacuna emocional, a pessoa diz que muitas vezes o outro não corresponde às suas expectativas, que isso é o número 1, é a regra número 1 para possibilitar o divórcio. Não é a falta de comunicação, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, mas também é importante a falta de comunicação. Pensei que fôssemos agora cantar os parabéns. Mas acho que ninguém faz anos. Exatamente. Portanto, devemos perceber, e quando, nesse segundo âmbito, quando há alguma falha numa relação, quando não é um alibi, é possível haver a reconciliação. Mas para haver a reconciliação, a pessoa que trai tem que garantir, para já tem que assumir as suas responsabilidades. E eu terei cometido algo grave. Segundo ponto, a pessoa traída também deve perceber qual é o seu papel e qual é a sua responsabilidade, porque o traidor não trai por trair. Certo. A pessoa traída pode ter dado pouca atenção à outra pessoa, a pessoa traída
percebemos muitas vezes que pode ter investido num projeto profissional e ter negligenciado a parte afetiva, a parte sexual, como muitos casos, e a pessoa, primeiro ponto, o traidor deve, se me permite a expressão, que eu sei que é muito forte, deve aceitar as suas responsabilidades e, como é óbvio, não omitir nada. Contar tudo, ponto final. Segundo ponto, é importante, acima de tudo, garantir que isso não se volta a repetir, sob pena de ser perdoado novamente, no entanto, não a ser passível de haver uma nova reconciliação. E, acima de já tudo, fica a pedra no sapato. Exatamente, e acima de tudo, pedir perdão. Mas esse pedir perdão leva tempo. E muitas vezes as pessoas confundem o perdão com o pseudo-perdão. Qual é a diferença? Uma coisa é haver perdão na relação e passado é passado, não esquecer, serve como uma perspectiva pedagógica de aprender para evoluir numa relação no futuro. Agora, outro aspecto é qualquer guerrilha interna no casal, qualquer discussão, a pessoa vai logo, vem ao de cima o resto. Portanto, vem ao de cima a questão da traição. Portanto, o pseudo-perdão não tem nada a ver com o perdão. E muitas vezes a pessoa que utiliza o pseudo-perdão é para manipular determinadas situações do dia a dia, não só no casal, mas também questões do âmbito do trabalho. E eu perdoo-te, mas não te perdoo internamente. Perdoo-te por palavras, e logo, mas não por atos. Tecnicamente e formalmente nunca fica perdoada porque a pessoa nunca se vai sentir bem. Exatamente. E para haver o perdão, há 3 dimensões essenciais, que é a dimensão cognitiva, ou seja, os pensamentos. Substituir os pensamentos negativos que eu tenho por alguém por pensamentos neutros, e alguns autores defendem que são positivos, mas pronto, pelo menos neutros ou positivos. O segundo aspecto é sentimentos, substituição dos sentimentos negativos que eu tenho por alguém por sentimentos positivos, voltamos à compaixão, colocar no lugar do outro, ser empático. E por fim, na terceira dimensão, primeira dimensão, pensamentos, segunda dimensão, sentimentos, e terceira dimensão, a parte comportamental, ou seja, substituir os comportamentos que eu previa vir a ter para com outra pessoa de vingança por comportamentos mais assertivos, quanto mais não seja a indiferença. E é um aspecto essencial. Nós podemos perdoar outra pessoa mesmo que ela já não esteja entre nós. Portanto, nós para perdoarmos não temos que chegar lá e dizer eu perdoo-te, porque outra pessoa até pode não ter noção do grave erro que possa ter cometido. É essencial isso. Reconciliação é necessário ter com outra pessoa, mas agora perdão é essencial acima de tudo haver essa substituição nessas 3 dimensões. Muito bem, vamos fechar as portas do consultório porque já passamos o tempo, o limite para o programa de hoje. Voltamos na próxima semana, mas Dr. Luís Lameira, os ouvintes que precisem de apoio neste âmbito e sobretudo para resolver questões de perdão no seio familiar, no seio marital, no seio profissional, o que podem fazer para procurar os seus serviços? Podem entrar em contacto comigo para o contacto 91 524 56. Estou disponível para atendimento no Campo 24 de Agosto, no Porto, e também em Barcelos, na localidade de Manhente. Nunca deixe nada por dizer, mas perdoe sempre que puder. Despede-se Otávio Correia, voltamos na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.